Nada irrita tanto uma digníssima quanto um homem ter critérios, e elas nunca querem ouvir a verdade. Isso se torna um problema na vida delas, principalmente conforme elas vão envelhecendo. Hoje, um homem de 30 anos que aprendeu a se controlar, a controlar seus hormônios e as suas necessidades e que não é emocionado, ele se torna imparável, porque ele é um homem que ele sabe o que quer. Da mesma forma, ele sabe o que ele não quer. Toda essa briga que nós vemos hoje nas mídias sociais, das digníssimas tentando de todas as formas possíveis censurar as páginas voltadas para o público masculino como a minha, é por uma questão apenas. Elas querem ter o monopólio sobre o poder de rejeição. Exatamente isso. O que as digníssimas querem no mundo ideal delas é que elas tenham a capacidade de rejeitar os homens, mas ao mesmo tempo elas querem impedir que um homem tenha a mínima noção da possibilidade de que eles possam fazer escolhas e rejeitá-las. Essa raiva e esse todo peso emocional com o qual elas estão tratando a questão hoje, tentando criar leis que impeçam as nossas páginas de continuar existindo, é justamente por isso. Elas querem retirar do homem o poder de decisão. E qual é a forma mais fácil? São duas: censura e impedir que os homens tenham o conhecimento de que existe a possibilidade de decisão. O que elas querem é criar uma narrativa para os homens que você, para ser homem de verdade, né, tem que aceitar qualquer coisa. Você, para ser o homem, tem que suportar tudo de ruim que venha delas. O passado, o presente, o futuro, os pesos emocionais, tudo isso. Porque você não pode, na visão delas, ter o direito de escolher o que te faz feliz. Só elas podem escolher. Elas podem te rejeitar, não você. E quando um homem chega e finalmente as rejeita, isso faz com que elas entrem em parafuso. Elas simplesmente não conseguem lidar com isso. Elas são imaturas, infantis emocionalmente. E parece que elas vão viver a vida toda desse jeito. Isso tudo que eu comecei a falar é muito bem ilustrado nesse vídeo aqui ao lado. É uma digníssima de 50 anos querendo se relacionar com um cara de 30. O cara falou: olha, eu não gostaria. E isso foi suficiente para desenvolver raiva desse cara e fazer um escândalo sobre essa situação. Mas a gente vai assistir isso aqui ao lado e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes sobre essa questão, tá? Então, fique aí e vamos assistir. Há 2 meses aproximadamente, uma mulher me abordou aqui no Instagram. Antes de me abordar no direct, ela havia curtido várias fotos, minhas e do meu filho também. Ela criou coragem e me chamou no direct. E lá nós trocamos uma ideia muito bacana. Várias coisas em comuns e tudo mais. Uma mulher bonita, se cuida. Ela 50 anos e eu 38. Até que nós chegamos no assunto relacionamento. Ela perguntou: o que você está buscando nesse momento? Eu falei: olha, eu estou buscando um relacionamento sério. Na verdade, eu não estava buscando, né? Eu sempre digo que esse ano eu me abri para um relacionamento sério, porque buscando de fato eu não estou. Ela falou: eu também, tudo mais. Temos bastante coisas em comum. Eu falei: realmente temos, só tem um detalhe. Essa diferença de idade entre eu e você, para mim, influencia bastante. Por esse motivo, eu não namoraria com você, mesmo tendo todas essas coisas em comum. Adivinha, ela não gostou. Simplesmente ela falou algumas coisas lá, me bloqueou e fechou a conta. Fiquei refletindo depois. Se você fala o que ela quer ouvir, usa ela e descarta, você é tóxico, você é isso, você é aquilo. Se você fala realmente as suas verdadeiras intenções, você é tratado da mesma forma. Então fica difícil. Algumas mulheres acabam criando certos tipos de homens com esse tipo de comportamento. Porque eu poderia ser um macho escroto e simplesmente fazer o que muitos homens fariam no meu lugar, que basicamente é mulher gata, shapeada, bonita. Mesmo com 50 anos, eu poderia usar ela à vontade, porque basicamente já estava no papo, era só eu falar o que ela gostaria de ouvir e simplesmente descartá-la depois como objeto. Porém, eu, falando das minhas verdadeiras intenções, explanando o que eu quero e o que eu não quero para minha vida, fui tratado de maneira ríspida. Infelizmente, tem mulheres mais velhas que não sabem lidar com a idade, porque na cabeça delas, qualquer homem abaixo da idade é obrigado a escolher ela, e não. Assim como existem mulheres abaixo da minha idade que não querem se relacionar com homens de 38 anos como eu, outros homens da minha idade também têm o direito de não querer se relacionar com mulheres com idades superior à minha, ou até mesmo inferior, porque é uma questão de escolha. Se as pessoas não sabem lidar e entender que elas são opção na vida de alguém, simplesmente vão viver uma vida frustrada. Porque sim, eu vou ser opção na vida de uma pessoa, eu vou ser negado por alguma pessoa, assim como eu vou rejeitar outras pessoas e tá tudo certo. A vida é feita de escolhas
E todo mundo tem direito de escolher aquilo que acha que é bom para sua vida. Há 2 meses... Exatamente isso. Elas não querem a possibilidade de você rejeitá-las. Elas querem roubar de você o direito de conhecer a verdade, de que você não precisa e não é obrigado a ficar com elas. Mas tem me chamado muita atenção, os americanos têm um termo para isso, são as cougar, né? São as pumas, são as digníssimas mais velhas querendo se relacionar com rapazes bem mais novos do que elas. Quando é o inverso, a gente chama isso de sugar daddy e sugar baby. No universo das digníssimas é algo menos pejorativo, são as pumas e os filhotes, ou boy toy, né? Também chamam de boy toy esses rapazes jovens que se relacionam com elas. Mas por que essas digníssimas devem estar querendo se relacionar com homens tão mais novos do que elas? Afinal de contas, nós imaginamos, tanto por uma questão biológica quanto psicológica, que elas se beneficiam muito mais de se relacionar com homens mais velhos. O que pode ter num rapaz tão mais novo e inexperiente, que não é o caso dele, ele tem 38, mas normalmente não é assim, uma distância muito maior de idade, o que pode ser de atrativo numa digníssima se relacionar com um cara com menos experiência do que era, menos sucesso talvez na vida do que era? Uma palavra: a possibilidade delas controlarem esse homem, a possibilidade delas exercerem poder sobre esse homem. Exatamente isso. Eu estava lendo uma pesquisa bem interessante sobre essas questões. E quais eram os motivos que estavam levando as digníssimas mais velhas a se relacionar com esses rapazes mais novos? De todos os motivos que elas elencaram, um se destacou, que era o primeiro: a possibilidade de ter uma intimidade muito mais satisfatória para elas. E elas, conforme elas iam especificando mais, trabalhando essa ideia, o que a gente percebia é o seguinte: elas deixavam muito claro que queriam que houvesse cunilíngua. Tá? Felação é o que a digníssima faz com a boca na parte masculina. Aquilo a gente chama de felação. Cunilíngua é o que o homem faz com a língua na parte da digníssima, na parte íntima dela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E elas relatavam que sempre que pediam para um homem da mesma idade ou mais velho fazer cunilíngua nela, esses homens eram muito resistentes a isso, eles não queriam fazer isso, enquanto os jovens aceitavam com muita facilidade toda a instrução, esse é o termo usado, elas davam instruções do que elas queriam e ele fazia com elas. O que nós sabemos hoje por meio dos estudos é que quando um homem tem intimidade com a digníssima, ele chega ao clímax, né? Ele já jorra praticamente 95% das vezes. Isso não é verdade para elas. A capacidade delas já jorrarem normalmente fica em 50%, 70% das vezes. Por quê? A possibilidade delas chegarem nesse clímax depende muito do envolvimento emocional que elas desenvolvem com o homem. E esse envolvimento emocional só desenvolve em relacionamentos comprometidos de longo prazo. A intimidade, para as digníssimas, sempre vai ser muito ruim quando for as primeiras vezes com um cara. Sempre vai ser ruim. E elas só vão conseguir aumentar a possibilidade delas terem intimidade conforme elas vão tendo tempo com esse cara. E aqui é o segredo: elas não querem ter tempo nos relacionamentos. Então ela começa um relacionamento com um cara, não está muito bem, já troca de parceiro, fazem o que nós chamamos muitas vezes de monogamia em série. Não, isso não é capaz de formar os laços emocionais que vão levar ela à possibilidade de alcançar o clímax em praticamente todas as relações, como acontece com o homem. Ok, entendemos isso então, que elas querem relação com homens mais novos porque eles fornecem cunilíngua a elas e isso aumenta a possibilidade delas terem clímax no momento da intimidade. Mas o que isso tem a ver com o poder, com a capacidade de controlar o homem? Tudo! Exatamente isso. Foi feito algumas pesquisas em vários grupos sociais e em tribos africanas, Papua Nova Guiné, e o que se percebeu foi o seguinte: historicamente nunca existiu entre os homens o hábito de praticar cunilíngua em suas digníssimas. Isso era extremamente raro e visto até mesmo como algo que não deveria ser praticado, enquanto a felação é extremamente comum no decorrer das culturas. E o que se percebeu foi o seguinte: então esse ato do homem tocar, né, a parte íntima com a boca ou com a língua, ele não foi um comportamento adaptativo evoluído com uma função. Porém, ele se tornou comum na medida que os homens
têm medo de perder suas digníssimas e seus relacionamentos, então eles praticam esse ato como uma forma de negociar que as digníssimas permaneçam com eles. Os homens praticam isso na medida que eles têm insegurança que as digníssimas se levem, vão embora. Ah, mas Felipe, eu fiz isso. Isso quer dizer então que eu sou inseguro? Não. Se você faz, você pode fazer o que você quiser. Não estou aqui tentando te censurar nem nada. Individualmente você pode fazer sem que isso represente necessariamente um medo e uma insegurança. Porém, quando nós olhamos coletivamente, o que levou o maior número de homens a fazer isso era justamente o medo de perder suas parceiras. E por isso eles se colocavam nessa situação, nessa posição. O medo leva os homens a isso. Então, quando alguma digníssima dá ordens pro cara, eu quero que você faça isso aqui, e o cara faz, ela está exercendo poder sobre o cara. Ela está colocando ele submisso às condições que ela estabeleceu para que o relacionamento esteja junto, criando dependência nele. E isso não é nem um pouco saudável para os homens. É interessante que isso nos mostra uma total diferença no que leva homens de digníssimas a se relacionar com pessoas mais novas. Quando o homem está com uma digníssima mais nova, grande parte do prazer da vida dele está em tornar essa digníssima feliz. Ele presenteia, leva para os lugares, ele apresenta um novo mundo para ela que muitas vezes ela seria incapaz de desfrutar sozinha. Muitas vezes não, 99% das vezes, 0,9% das vezes. Mas ele faz isso. A preocupação desse homem é a felicidade da moça mais nova. Enquanto as digníssimas mais velhas que se relacionam com homens mais novos, elas estão com eles não na intenção de fazê-los felizes, mas na possibilidade de explorá-los para que eles façam exatamente tudo aquilo que elas querem e os sirva. Nós já estudamos anteriormente, os homens mais novos não possuem as armas emocionais para lidar de forma eficaz com esse domínio das digníssimas de mais idade. Então elas dominam o cara, montam nas costas dele e fazem do cara, de fato, a definição do boy toy, do menino brinquedo nas mãos delas. Mas todo homem tem o direito de rejeitar. Você não é obrigado a ficar com ninguém. Lembrando, todo domingo agora nós temos live. Todo domingo eu vou colocar às 8 horas da noite. Esse horário ainda está em aberto, mas provavelmente vai ser. Temos live. Ontem, domingo, nós tivemos a nossa primeira live. Foi uma live meio desajeitada, não sabia ainda fazer as coisas aqui no computador, mas estou aprendendo. Então, todo domingo, a partir de ontem, nós teremos lives aqui no canal. Quero falar também sobre o nosso Live Pix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são entregues, nem todos os meus vídeos são monetizados. Eu estou enfrentando 13 processos. Destes 13 são 2 investigações pela Polícia Federal. Nenhum dos processos ou investigações é por causa dos meus vídeos. Todos são por causa dos meus textos e dos meus posicionamentos firmes sobre o papel do homem na sociedade. Que o homem é o líder. O homem merece ser honrado. E isso foi suficiente para o Ministério Público decidir que eu estou indo contra todas as digníssimas do Brasil, coletivamente, atacando o sentimento delas, e eu mereço ser investigado e ser preso. Mas eu estou respondendo como macho, como homem, e vou enfrentar isso. Peço então que, se você gosta do meu conteúdo, faça uma contribuição no nosso Live Pix. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo, no valor que você acha correto, para que você me ajude a pagar os advogados e me ajude a ir nos estados, dar os meus depoimentos nos inquéritos policiais que eu estou respondendo. Então, se você gosta de mim, do meu trabalho, faça essa contribuição que você vai estar me abençoando bastante. Quero falar também sobre a nossa área de membros. Como vocês sabem, nós temos uma área de membros que é muito importante. Se os meus vídeos formam moralmente, a minha área de membros forma intelectualmente. Você vai reparar que todos os meus vídeos eu falo sobre estudos. Não, estudos dizem, mas eu só coloco esses estudos para os membros do canal. Então, se você quer ter acesso a essas fontes, torne-se membro. A partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá você vai fazer amizades importantes, que são pessoas que pensam como você. Você vai falar sobre as coisas importantes sem nenhum tipo de censura. E você vai ter acesso a todas as fontes. Eu coloco conteúdo diariamente lá. Nós temos quase 4 anos, acho que 4 anos de conteúdo diário. Então é muito texto. São textos incríveis que vão abrir a sua mente sobre o que nós vivemos hoje.
E a partir do nível 3, você vai ter os benefícios do 2, mais acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, conteúdo adicionado semanalmente, onde nós nos aprofundamos muito sobre as questões da psicologia de homens digníssimas e em como elas diferem totalmente uma da outra. Não tem nada a ver, cara, uma com a outra. Mas nós fazemos isso por meio de uma didática facilitada. Então, você vai perceber que os seus medos, anseios, dores, desejos, sonhos foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Então, torne-se membro do canal, tá certo? Você vai estar me ajudando também a enfrentar essa série jurídica que estão jogando contra mim, que tem por finalidade me falir financeiramente. E falar sobre nossa Heavy Subs, nossa patrocinadora. Voltei a usar essa camisa. A nossa patrocinadora. A Heavy Subs decidiu acreditar no nosso trabalho e está nos patrocinando por meio de uma parceria. Então você vai pra academia, cara, faz o seu treino, compra o seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino no site da Heavy Subs, que está no comentário fixado na descrição do vídeo. E utilize o cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA você vai ter acesso a um excelente desconto e vai estar me ajudando a crescer nas mais variadas mídias sociais em que eu me encontro. Então, invista em você. Dessa forma você vai estar investindo em mim também. Tá certo, pessoal? Compartilhem esse vídeo e me ajudem a sair do Shadowban. Tamo junto. Não esqueçam, live domingo.